Meus amados, meus queridos, chegamos num momento prazeroso de examinar a palavra, né? Continuar com a nossa pesquisa. Meu nome é Paulo Barbosa de Souza, para quem está me vendo pela primeira vez, certo? Evangelista. E o tema que nós vamos continuar, por isso que é bom dar uma olhadinha lá nos vídeos anteriores para poder ter um entendimento melhor. Então o tema, estão falando de pastor, é uma pesquisa nova, né? É uma pesquisa ousada, porque a gente sempre ouve falar que mulher não pode ser pastora. Aí eu estou perguntando ao texto, e homem? Existe base bíblica para ver consagração de pastor? Então nós já vimos de vários textos, né? E hoje nós vamos ver o capítulo 3. Bom? Daqui por causa da garganta que não está boa. Mas é o seguinte. Já lemos vários capítulos, né? Vários textos. Vários vídeos lá. Então, eu até peço para vocês me acompanhar uma tradução a que eu uso, né? A Bíblia King James, 1611. E eu uso para alguma pesquisa a NVI. Então eu já expliquei, já falei sobre os problemas da NVI lá no primeiro vídeo, né? Que uma é texto crítico, né? O texto eclético, o texto ecumênico. Então eu vi vários problemas que ela tem. Então, para você formar teu pensamento, tua teologia, você tem que usar o texto. Ou o texto de recepto, que a gente fala aqui, né? Da NVI, que veio a palavra que Jesus usou, os apóstolos usaram, os pais da igreja, os reformadores. Então tem aqui o texto de recepto, tá bom? Então, para continuar, nós, como eu falei, né? Li alguns textos antes do capítulo 3 de 1 Timóteo, né? Então nós vamos preparar agora para entrar no assunto, ou pesquisar no texto que é o mais polêmico, né? Para a gente entender bem esse assunto, né? Então, você deve fazer igual eu, tirar da mente alguma coisa que você entendeu que a religião te passou, e as denominações, os pastores, e debruçar agora com a mente aberta, né, para você poder fazer uma pesquisa isenta, né? Aí Hebreus capítulo 6, que você tem que procurar o sentido do texto, né? E exercitar também o seu sentido. Que vamos fazer aqui agora, vamos abrir essa pra gente, tá bom? Então, fica bem à vontade, certo? Se você puder acompanhar aí para me ajudar, né? E como eu falei, nós já lemos vários textos procurando base para esse assunto, né? Pastor, né? Para consagrar pastor. Um líder espiritual, porque depende, cada religião, uma seita tem nome diferente, mas aqui nós estamos procurando o significado, né? A função dele, que é um líder espiritual, para te dar alimentação, para te guiar, né? Para você ficar debaixo da cobertura dele, tendo uma autoridade. Se tem base isso na Bíblia, certo? Então, nós lemos Mateus 20, onde fala lá que
não pode haver entre nós líder, lá é bem claro. Inclusive usa até um provérbio, né? Vai ser com a formiga, que não tem líder. E procure seus proventos, né? Sem ter líder. E também lá ele diz assim, ó, lá nos gentis você tinha líder, aqui não tem líder. Aqui todos nós, ele nivelou todo mundo, todos nós somos iguais. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. E Mateus 23, também, bem claro. A ninguém na terra chamei pastor. Líder, que é o significado da palavra lá, né? De espiritual, autoridade eclesiástica, né? A um só é o vosso pastor. Um só. Jesus está no céu. Ele diz bem claro, fala, na terra não pode ter um outro pastor líder espiritual, tá bom? E alguns probleminhas que nós encontramos no texto anterior, que eu li no texto anterior, para ver se ele jogava luz para chegar no capítulo 13. A gente tem algumas informações. Então nós vimos lá, ele tem um texto lá que um só mediador, Jesus Cristo, homem. Então, por ali já dá uma entender que entre nós e Deus não pode ter outro canal que faz a comunicação, que passa pelo ele alimenta e depois nos dá alimentação. Então, vamos direto a Deus. Em certa ocasião, eu vi um pastor dizendo o seguinte, que ele alimentava as ovelhas, né? Aí perguntaram, mas quem alimenta o pastor? Porque ele não é ovelha, né? Na cabeça dele, né? Aí falou, não, eu sou alimentado quando eu leio o texto bíblico e através de um amigo, né, pastor? Aí eu fiquei pensando aqui comigo, é bonitinho, né? Ele é bonitinho o pastor, né? Ele pode alimentar ele na Bíblia, mas você não pode. É por isso que eu citei algumas vezes nos vídeos. Se você for na sua igreja, na sua denominação, tentar ler Bíblia, interpretar a Bíblia, ou praticar o amor, né? Ou fazer um evangelismo, você vai ter problema. Viu? Eu consigo dizer naquela frase. Então vamos aqui, depois dessas observações, esse esclarecimento, aí vamos entrar no capítulo 3, certo? Então, logo no começo do começo, ele começa assim, ó. Como é que começa? Veja aqui como começa. Esta é uma palavra fiel. E quando eu vejo isso, você nunca deve confiar na palavra de um homem. Que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então sempre a autoridade é a palavra. O homem tem que ficar em segundo lugar. Quem entra na frente é a palavra. Aqui, ó. Isso aí nós temos que prestar muita atenção quando o homem está tomando a frente, está falando dele, né? E não está usando a palavra. Olha aqui. Diz assim. Se um homem deseja o ofício de bispo, aqui já começa assim a mexer com a nossa mente, né? Se o homem deseja o ofício do bispo, ele não deseja ser bispo, ele deseja aquele ofício, tá aqui, ó. E se um homem quiser, não existe assim uma classe de pessoas mais sábias, né? E com conhecimento de grego, hebraico e teologia, hermenêutica, exegese, não existe. Então, está bem claro aqui. Se um homem deseja o ofício de bispo. Então, a pessoa continua bispo, continua ancião, apenas ele vai desejar o que ele realiza, a função. Certo? Começa por aí. Hoje não, deseja, sonha ser pastor. Mas o ofício que ele tem que vai ver aqui
Ele não está interessado. Ele está interessado na benéfica do pastor, né? Das vantagens. Mas não na função que ele exerce. Entendeu aqui agora? Boa obra deseja. Que boa obra, né? Depende do sentido do texto. A Bíblia fala que ele deve realizar uma obra, né? Então, a obra da pregação, da divulgação do Evangelho. Certo? Que de qualquer forma, se ele estiver supervisionando um grupo, o objetivo, quando nós vemos aqui, o propósito é a divulgação do Evangelho. Aqui, ó. O bispo, então, tem a palavra aqui, então. Bom, se ele é bispo, então, deve ser irrepreensível. Certo? Marido de uma esposa. Vigilante. Sóbrio. Eu não vou parar para comentar essa palavra, esses termos, porque já comentei várias vezes, né? Comportamento e dado à hospitalidade. Isso aqui é uma... eu vou dar ênfase aqui, por quê? Porque aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes. É alguém que se propõe a liderar um grupo, né? A liderar um grupo, ou ficar na frente de um grupo, né? Mas não tratando de igreja, Jesus não tem líder, mas uma pessoa que vai supervisionar, vai ter uma responsabilidade. Dado a hospitalidade, é dado, não entendo que é ser hospitaleiro, é dado, ele tem prazer de receber as pessoas. Porque nós vimos aqui, e vamos continuar percebendo que as igrejas elas se acomodavam nas casas. E como a igreja vai se acomodar nas casas, um grupo, se o líder daquela família, daquela casa, o responsável, ele não gosta de receber pessoas. Porque tem isso também, né? Tem pessoa que não quer muito saber de visita, né? Porque para nós somos cristãos, é uma qualidade que nós temos que ter. É gostar de receber gente, receber pessoas. Então é dado, eu tenho o prazer de receber. Você tem prazer de receber na sua casa? Você prepara a sua casa para receber? Tem na sua casa um quarto separado, um espaço que chegar alguém que precisar se acomodar, você está disposto a servir? Certo? E levando para o caso aqui, no nosso caso, do cristão, receber bem, aqui tem texto aqui que fala que receber bem, até lavar os pés. Porque antigamente se lavava os pés, né? Tem lavado os pés do santo, está aqui. Que é receber bem. Porque antigamente o pessoal viajava, né? Precisava de chão, né? Pois tem aquele negócio aquelas pessoas lavar os pés, né? Então vem aqui. Apto para ensinar. Esse apto para ensinar aqui não é teologia, porque na Bíblia a gente tem ensino teológico, né? Que Jesus passou, e tem ensino doutrina. Um caso que dá para dar um entendimento bom aqui, você vai ler em 1 Timóteo, está aqui no capítulo 1, versículo 10. Se você ler assim, ó, para os fornicadores, para aqueles que se contaminam com o sexo masculino, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros, para todo o que for contrário à sã doutrina. Entende mais quando você lê aqui o finalzinho, ó. Contrário à sã doutrina, conforme o glorioso Evangelho. Que tem o Evangelho, que é as boas novas, e o nosso comportamento tem que se conformar com aquele Evangelho. Igual está aqui no texto. Certo? Sequestradores, perjuros, mentirosos. Aí mais está falando de caráter, de princípios. Então é isso que esse ancião vai ensinar. O texto aqui. Não essa parte de uma
de uma casta superior. Segundo o pastor, é o que se vê por aí, os pastores, ele que é encarregado do ensino. Certo? Ele que é encarregado do ensino. As outras classes, os outros oficiais não tem nada a ver com isso, vai cuidar de outra coisa. Certo? Você é um serviço subalterno. Mas é isso que a gente está tentando entender aqui, se é assim que funcionam as coisas. Aí nós vamos aqui pelo capítulo 3, versículo 3, diz assim: não espancador, não dado ao vinho, não espancador. Nos remete a imaginar, lá naquela época, né, de uma comunidade, igual começou a igreja, lá em Livro de Atos, né? Porque você observa isso na comunidade, ele bebia muito, ele ficava bêbado, né? Se era brigão lá na comunidade. Por isso que é bom ter isso em mente, que o cristão vivia em um grupo, em uma clã, em uma comunidade. Ele se juntava em comunidade. Não tem como ser espancador. Às vezes ele é cristão, se ele está dirigindo, se ele está supervisionando, se ele é espancador, não. São cuidados que você vai ver lá fora. Como é que se comporta lá fora. E isso não é difícil de entender, porque segundo nós aprendemos aqui na Bíblia, nós somos julgados pelos de fora, certo? Não uma reunião fechada, igual se vê hoje, né? Para se consagrar uma pessoa ao ministério, eles fazem uma reunião fechada lá e vai avaliar aquela pessoa. Dificilmente vai pesar alguma informação de fora, certo? E vai ser julgado pelos seus pares. Olha aqui. Espancador, não cobiçoso de lucro, desonesto. E tudo isso que vai te levar a uma ideia de que não se trata de uma pessoa, um ministro, que vai exercer um ministério, falando de uma qualidade, de um ser, assim, de um ser bem superior, umas qualidades superiores aos outros crentes. Um cristão mais poderoso, mais espiritualizado, mais santo. Aqui não vê isso, ó. Dificilmente você vai perceber isso. Dificilmente não. Dificilmente vai ver um líder que não tem isso aqui, ó. Hoje, né? De lucro desonesto. Imagine hoje a quantidade de pastores que são riquíssimos, bilionários, não porque trabalhou. Ele encaixa aqui, ó. Avarento e lucro desonesto. Aqui encaixa até os pastores hoje, que cobra dízimo da membresia, e chama de ladrão, e fica rico com o lucro dele. Mas esquece que lá em Malaquias, no começo, lá no capítulo 2, quem rouba ali é o pastor, é o sacerdote. Você descobriu isso? Alguém já confrontou o pastor nesse sentido? Mas dá um conselho. Não confronta não, que você tem problema. Eles falam abertamente que ele não pode ser confrontado. O ovelha que confronta é a ovelha que quer o lugar do pastor, é um demônio, certo? Olha aqui, ó. De lucro desonesto. Isso, qualquer igreja, qualquer religião, qualquer seita, pensa no lucro. A mais simples que for. A mais simples que for, vai fazer festa, vai fazer feijoada, vai fazer cantina. Certo? É para ter lucro. Porque é uma coisa interessante. As irmãs que faz o pastel, que faz o bolo, chega lá, ela tem que comprar. Olha você ver. Não é uma coisa, não é absurdo? Lucro desonesto, avarento. Qualquer. Eu conheço muita religião, muita seita. Frequentei muitas delas.
pela minha profissão de pesquisador, de frequentar. Olha, Testemunho de Jeová, Adventista, Reino de Deus, Mórmon, Santo Noé, todas elas. Não faz diferença. Tem religião que é riquíssima. Seita que é riquíssima. Que aqui está pensando em lucro desonesto e avarento. Certo? Mostrando que o cristão, a qualidade dessa pessoa que vai assumir aqui a supervisão, não pode ter esse problema. E hoje você vê que tem esse problema. Contextualizando hoje o texto, trazendo para hoje, não faz assim, não nos espanta, né? O que acontece hoje. Que governe bem a sua própria casa. É claro, governar bem a sua própria casa. É porque a casa vai servir de hospedar a igreja, o cristão. Aqui, ó. Sua própria casa. E seus filhos com sujeição, com toda seriedade. Nós vimos lá, a carta de segundo João, uma senhora que ela foi elogiada porque ela tinha os filhos que seguiam. Você pensou uma casa que recebe uma igreja e os filhos não andam na verdade? Já pensou que problema que vai ter? O dono dessa casa pode hospedar a igreja? Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui é interessante você pensar o seguinte. No versículo 15, um pouquinho mais à frente, você vai ver que é assim, ó, do mesmo capítulo. Todavia, se eu retardar, para que vós saiba como convém se comportar na casa de Deus. Mas será que a casa, o pastor coloca assim, né? Que eu tenho visto essas pregações ali, na igreja ali, no templo, né? Físico, né? A igreja batista, casa de oração, adventista. Será que é nessas casas que está referindo aqui? Vamos dar um exemplo. Vamos dar uma lida em 1 Pedro 2:5. Que casa é essa que se refere aqui? Vamos lá. 1 Pedro 2:5. Nós vamos estar aqui. Encontrei. Tá bom? 1 Pedro 2:5. Vamos fazer uma ponte lá com aquela casa. A Bíblia interpretando ela mesma. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, sacerdócio santo. Então a casa somos nós. A casa não é aquele templo. Irmão, a casa é você. Certo? Então está dizendo como você não cuida da casa física, como vai cuidar da casa de Deus. Certo? Daquele grupo. É cuidar, não é pastorear. Cuidar é completamente diferente. Certo? Vamos ler mais um texto aqui? Hebreus 3:6. Vamos ver como é que está escrito aqui. Hebreus 3:6, né? Como se encontra aqui? Hebreus 3, versículo 6. Vamos ver aqui. Achei a minha dificuldade pela idade. Eu tenho uma certa limitação. Irmão, leva isso em consideração, tá bom? Além de eu ter um problema visual, também da idade. 3:6. Pode ser até um versículo errado. Né? É possível, né? Que ninguém é perfeito. Como também tem a ideia de interpretação errada também, né? 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa,
cuja casa somos nós. Que maravilha! Já pensou? Deus habitar em nós? Que coisa muito linda, né? Então tá aqui, ó. Como cuidará da igreja de Deus? Certo? Aqui fala que é casa, né? Igreja não é igreja, denominação. Igreja é corpo de Cristo. Certo? Que isso é a cabeça, nós somos o corpo. Quando nós reunimos, ali está a igreja. Que a igreja quer dizer no grego, eclésia é reunião. Certo? Quando você diz assim, eu estou na igreja, eu vou para a igreja, não. Quando você se reúne, é ali que forma a igreja. Você é o templo, você é a casa. Igreja é uma assembleia, é uma reunião. Aqui, olha. Então vamos dar continuidade com essas informações, tá bom? Então vamos ver aqui. Vamos voltar para o nosso texto aqui. Versículo 6. Não principiante, não jovem. Eu bato na mesma tecla. Deus sempre providenciou para tomar certa responsabilidade pessoas idosas. É o que eu falo, idoso não tem valor, não é só aqui fora não. Dentro de igreja. Não é só dentro de igreja evangélica, qualquer seita e dominação. Eu tenho experiência própria, que se chega a certa idade, você é abandonado. Pensa bem nisso. Né? Principiante. Para que envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Porque eu não tenho muita dificuldade para você entender que não. Os cargos, os títulos, não dá orgulho. Eu me lembro que no final de ano, na minha denominação, era aquela emoção, né? Para trocar cargo, né? Presidente disso, presidente daquilo. Até aqui, nós não vimos essas coisas, tá bom? Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos de fora. Daqui. Então, quem julga aqui é o de fora, versículo 6. Versículo 6, não, versículo 7. Testemunho dos de fora. Então, o testemunho de fora aqui nos remete a uma comunidade, certo? Como é que ele vive lá fora? Além da igreja, hoje é uma coisa, lá fora é outra. Eu conheci até pastor, hoje, no dia de hoje, tem até certo nome, apelido, né? Eu vi falar no pastor Gasolina, já pensou? Ela imagina o que ele fazia lá fora. Isso é um pequeno exemplo, né? Então, lá fora é uma comunidade. Porque você sabia que existe uma comunidade, você é uma clã de cristão. Em que o cristão, aquela pessoa que dirigia, que tinha aquela casa, costumava ter ser uma pessoa de grande posse, né? Você vê na história, isso é no século de 15, 16, 17, e tem até o nome, é assim, Valdense, né? Que é Pedro Valdo, que era uma pessoa que supervisionava e cuidava. Os valdenses, os paulicenses. Pode ver na história que é assim. Uma comunidade e tinha uma pessoa que era supervisionava. Estão de fora. Para que não caia
no descrédito, no lado do diabo. Isso aqui também, vamos contextualizar para esse nosso contexto. Eu conheci uma cidade que muitos comerciantes faliram, começaram a vender para evangelho, para crentes. Cidade de Macuco. Eu conheci uma pessoa de Macucos que era assim. Se for lá cristão, crente, você não comprava lá. O fiado para pagar depois. Trouxe falência, muitos comerciantes. Isso me passou um cristão de lá, né? Mas isso é uma realidade. Bom, aqui nós entendemos no versículo, que vem no versículo 10, né? No versículo 8, não 7, 8, né? Tem a palavra aqui, do mesmo modo. É que vai ficar a cargo da sua cabeça, né? Porque você vai entender aqui, ó. Do mesmo modo, os diáconos. Deve ser sério. Eu fico pensando, porque, é claro, aqui você, olhando lá, ele tinha uma função, né? Um supervisionava, outro servia, né? O diácono aqui é um servo, né? No sentido, né? E eu fico pensando, mas tem caroço nesse angu. Porque hoje eles não dão muita importância ao diácono. Ele nem quer o diácono. Se quer, diz que o diácono é outra, né? É bem abaixo, né? Faz coisas que não tem nem importância. Esquece que no texto bíblico fala que o corpo não existe uma parte mais importante que a outra. E quem lê a Bíblia sabe disso, né? Mas por quê que eles não dão muita, nem consagra diácono, né? Porque aqui você vai ver aqui, que é do mesmo modo, é semelhante. A mesma importância, o mesmo o serviço é do diácono, não? Seria porque eles tinham que pagar também, como eles ganham 100 mil, isso em pastor ganha 1 milhão, que tinha que dividir esse dinheiro com o diácono. É um caso a pensar, tira as suas conclusões aí, certo? Tira a sua conclusão. Por que está aqui do mesmo modo? Quer dizer, é um modo semelhante, né? Concorda com isso? Do mesmo modo. O diácono deve ser sério, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso. A exigência é a mesma. Certo? Mostra aí que um era mais autoridade que o outro. Eles criaram autoridade. Criaram os cursos, né? Teológicos. Para validar aquela posição. Só pode ser isso. O que você acha? Aqui, ó. Cobiçoso. Mesma coisa lá, não ser muito pensado muito em lucro, né? Desonesto. Guardando o ministério da fé. Eu queria pensar aqui. Guardando o ministério da fé. Você está lá em Timóteo, né? Timóteo fala lá, quando ele fala que ele deve ser um evangelista, o ministério da fé lá, ele vai explicar, faça a obra do evangelista, guardando o ministério da fé. Ministério é pregação do evangelho, não é ministério pastoral. Pode ver lá em Timóteo. Lá fica bem claro essa passagem aqui.
Aqui, guardando, eu falei ministério, mistério, né? É ministério da fé. Uma boa consciência. Falar em Timóteo. Você pode fazer lá em Timóteo. A palavra está bem séria lá. Ministério da fé. Que não é outra coisa. O apóstolo Paulo também chama de ministério da fé a divulgação do evangelho. Ele fala que ele foi ministro entre os gentios. Certo? Vamos continuar aqui. Fé. E depois de praticarem o ofício, um diácono praticará o ofício de um diácono, certo? Se for considerado irrepreensível, se for considerado irrepreensível. Vamos aumentar aqui? Do mesmo modo as mulheres. Sabe aqui? Essa passagem aqui. Como é que é do mesmo modo? Semelhantemente. Certo? Semelhantemente. A passagem que eu vou ver aqui, para esclarecer o que eu falei aqui no versículo 9, segundo Timóteo, vou ver aqui, segundo Timóteo, está bem claro aqui. 4, 5. Vamos ver aqui, ó. Matar a cobra e mostrar o pau. Não, tem que mostrar a cobra morta. Matar a cobra e mostrar a cobra morta. Matar a cobra e mostrar o pau. Eu não acho que não quer dizer nada, né? 5, Timóteo 5, 4, 5. 4, 5. Vamos lá aqui, ó. Segundo Timóteo 4, 5, né? Vamos aqui. Segundo Timóteo 4, 5. Vamos ver aqui, tá aqui, ó. Tu, porém, vigiai. Tu, porém, vigiai em todas as coisas. Esse vigiai, a pessoa mesma já falou muito lá atrás. Já em todas as coisas. Sofre as aflições. Ó. Hoje o líder não quer sofrer as aflições. Qualquer coisinha que lhe contraria, ele fala em processar. Sabia disso? Vê aí. Esses grandes líderes, ele não tem dificuldade nenhuma em falar para processar quem contraria eles. Fala deles. Esquecendo que a Bíblia condena o irmão, processar o irmão. Está lá em Coríntios. Se tem um problema contra o irmão, vai ele, bater um papo, né? Então eu espero quem tem alguma coisa contra mim, que não gostar, que me chame pessoalmente, no lugar de um vídeo falando. Me chame para conversar, igual está na Bíblia. A Bíblia dá essa orientação. Certo? Tem alguma coisa contra o irmão? Vai a ele. Não vai à justiça primeiro. Certo? Isso aí é muito interessante, hein? Muito importante. Vê esse líder hoje. Eu vejo, acompanho ele lá nas redes sociais. Eles processam mesmo. Quem fala muito isso é o Fuxico Gospel, né? É um canal. E eu fico informado através deles, né? Como eles são processados. Aqui, ó. Faça a obra de um evangelista. Irmão não é evangelista? Tem que fazer a obra de evangelista, hein? Não é dentro da igreja, não existe evangelismo dentro da igreja. 4 paredes. O campo é o mundo. Faça a obra. Isso aqui. Faça a obra de um evangelista. Faz plena demonstração do teu ministério. Que coisa mais clara do que isso? Nosso ministério é lá fora. Certo? Aqui, ó. Vamos voltar o texto.
são contextos, né? É texto afim. Eu não estou pegando texto para encaixar, fazendo encaixe, para favorecer a minha interpretação, não. É texto afim. Certo? Eu não estou pincelando, pegando a pinça, texto, para conformar com a minha ideia. É o que você percebe, geralmente é que se faz. Diz aqui. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. É do mesmo modo as suas mulheres. Que coisa interessante. Do mesmo modo as suas mulheres. Vamos ler uma passagemzinha lá em Filemão. Vamos ler a carta de Filemão aqui para... se tem alguma semelhança com isso aqui. Certo? Vamos ver Filemão. Vamos ver Filemão. Filemão. Vamos ver 1, 2. Diz aqui assim, ó. A nossa amada Áfia. E há uma discussão se isso aqui se trata de mulher ou não. Mas de qualquer forma tem muito texto. Se esse não valer, tem muito texto que fala de mulher claramente. Mas é mulher. E Arquipo, nossa companheira de luta, e a igreja que está em tua casa. Mas vejo várias mulheres aqui na função de supervisor, de fazer a mesma função do homem. Viu? Não há acepção de pessoa. Os casos lá em Corinto, que eu li, os casos lá aqui também que a mulher deve ficar em silêncio, no âmbito do ensino, que a Bíblia não pode contradizer. Então, lá naquele contexto, lá naquela situação, a igreja era dentro de uma casa, marido e mulher, aí, de repente, você está numa casa, se o costume não é aquele, aí a mulher está lá, a esposa, né, está tomando a liderança, está fazendo tudo, está na frente, né, e aí tira a autoridade do esposo. Entendeu agora? Não se trata de um ser de uma natureza inferior ou outra superior. Certo? Se trata de uma caudença de autoridade dentro da família. Entendeu aqui? Do mesmo modo, as mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. A mesma que exige do homem está dizendo da mulher aqui. Certo? Então aqui, para não ficar muito longo, eu vou dar uma parada e vamos continuar depois, tá bom? Aonde eu parei aqui, nós vamos continuar no versículo depois, do versículo 12, certo? No versículo 12. O versículo 12 diz o seguinte. Então aqui nós não encontramos base ainda, né? Você que não encontra, né? Para consagrar pastor, certo? Um líder espiritual, uma autoridade, certo? Para quem estudou, pegou algum livro de história, a gente percebe que templo e autoridade começou lá com Constantino, com o Império Romano, quando ele chamou lá vários bispos, né? E tem bispos que não foram, aqueles que desconfiavam, mas sério, não foram. Essa parte que continuou fiel divulgando o Evangelho. Porque os que foram lá, eles foram agasalhados, eles começaram a ter autoridade e receberam o templo. Viu? A história diz isso. Lá no concílio, são vários concílios.
mas acho que o primeiro foi o de Nicéia, né? Lá os bispos começaram a ter autoridade, que antes eu não tinha autoridade. Assim, vestido de autoridade. E conta também que eles congregavam nas casas, nas famílias. Aí começaram a receber templo. Tá bom? Então eu agradeço imensamente e peço desculpa àquelas pessoas que pensam diferente. E estou aberto a ser corrigido, a bater papo. Então me desculpem, perdoem. Meus amigos pastores e líderes, né? Estou aqui para ser ensinado a ser corrigido. E quero convidar para a gente continuar na outra parte, né? Quero continuar esse texto. Estejam comigo, que eu vou ler depois Hebreus capítulo 13 e Efésios 4:11, para a gente, entendeu? Ver o que a gente vai entender aqui, tirar nossas conclusões. Tá bom? Ver se tem base, para nós ficar debaixo de uma cobertura de um homem, né, espiritual. Ou se nós todos somos iguais, não existe exceção de pessoa entre nós, baseado no que nós lemos lá no capítulo, lá em Timóteo. E Timóteo, lemos também, que nós estamos lendo agora, lá em Mateus capítulo 23. Lá falou que, ó, todos nós somos iguais. Só existe um líder para nós, um mestre. Tá bom? Então te convidar para continuar no papo, que eu gosto de bater esse papo. Eu sou amante da leitura bíblica. Espero que você também tenha esse mesmo prazer, esse mesmo gosto. Tá? Um beijão no coração e até o próximo, tá bom?